Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vou começar o meu vídeo, um testemunho de, de como foi o processo da minha conversão, alguns detalhes que talvez no primeiro vídeo eu não contei. Vamos lá. Eu vou ler a primeira passagem e aí depois eu vou colocar uma música para vocês ouvirem. E aí depois eu conto como foi. Então eu acho que o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais extenso. Vamos lá. O que eu vou ler para vocês hoje está em Atos 9. Eu acabei de ler o livro de Atos. Eu já tinha lido ele uma vez e agora eu li com um pouco mais 0,01 de maturidade. Que lindo que é o livro de Atos. Ele é um livro da história da igreja. E eu li. Então eu vou ler para vocês a conversão de Paulo, tá? Do 1. Vamos do 1 até o 6. Não vou muito não, tá bom? Depois vocês pegam e lêem em casa, meditam na palavra. Mas para não ficar muito extenso o vídeo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Muitas pessoas, muitas coisas que eu vejo na internet, tirar o óculos por causa do reflexo, fala o que será que Paulo viu. Eu já ouvi essa frase, eu já falei essa frase. O que será que ele viu? Como foi essa voz? E eu acredito muito que... Eu acho que Deus fala de diferentes formas para as pessoas. Ele toca no coração de cada um, conforme a entrega de cada um. E não foi diferente comigo. Então, eu antes da minha conversão, eu não gostava de crente. E eu falo crente no populacho, porque a gente sabe que o que é ser crente? É crer em Deus. Mas muitas pessoas creem em Deus, mas não são cristãos. Cristãos no sentido de discípulos, de seguir a Cristo. É muito fácil a gente falar que a gente acredita em Deus, mas não seguir os caminhos do Senhor. Não renunciar, não abrir mão, não fazer o que a tua palavra diz. Eu costumo dizer que muitas pessoas só querem o Deus do Salmo 23, do Salmo 91, mas poucos querem o Deus de Deuteronômio 28, 29, que é sobre as obediências do Senhor. Então, assim, é muito fácil a gente querer um Deus e não querer a bênção e não querer o Pai da bênção. Muitas pessoas pregam um reino, mas não pregam sobre o rei. Então, muitas coisas a gente vê que, assim, fica confuso. Por isso que a gente tem que buscar na palavra do Senhor conhecimento, a gente tem que buscar no Senhor sabedoria, que Ele possa nos revelar Ele mesmo na palavra para cada um, para que a gente não seja enviado de um vento para o outro, jogados, né? A própria palavra diz, né? De vento e doutrina para um lado e para o outro. Um fala uma coisa, eu vou, outro fala outra, eu também vou. Nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. Mas o ponto desse vídeo é o que o Senhor faz com as pessoas. Então, como eu falei, não gostava das pessoas que falavam que era crente, tinha um mega preconceito com os crentes. Crente não paga conta, crente é mal educado, crente não cumprimenta, crente... Era isso. Porque eu tive experiências, eu tive pessoas que eram cristãos, que eram crentes, que estavam dentro da igreja dando mau testemunho, como tem até hoje. E aí eu falava, gente, para ser crente assim é melhor não ser.
E aí você fica nessa. Então você vai criando ali algumas resistências, você vai justificando também a sua falta de interesse em obedecer no que o outro tá te mostrando no que é ser crente. Porque tem muito isso. Então, por exemplo, não, eu vou ser crente assim, melhor eu não ser crente. Mas é porque, na verdade, não é sobre o outro, é sobre você, porque você não quer abrir mão das suas coisas, porque você não quer obedecer, porque você acha que você vai resolver os seus problemas. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, meu querido e minha querida, você não vai resolver, você só vai pôr a mão e vai piorar. Tá aqui, ó, pessoa que onde pôs a mão estragou. Onde eu coloquei a minha mão, onde eu decidia do meu jeito, era cagada. E graças a Deus o Senhor me alcançou. Graças a Deus eu tirei as minhas mãos de muitas coisas e o Senhor foi tocando, o Senhor foi me dando sabedoria, o Senhor foi me dando entendimento e o Senhor foi me tratando e o Senhor foi me ensinando. Porque eu permiti que Ele fizesse isso. Mas eu precisei fechar os meus olhos para as coisas do mundo. Eu precisei fechar os meus olhos para esses maus testemunhos que andam por aí com saia de crente, roupa de crente, cara de crente, né? Fala que é crente, mas na hora você não tem comportamento de crente. Então eu tinha uma resistência. Aí, enfim, para resumir, eu não queria, né? Então, quando eu fui pra igreja, quando o Senhor me encontrou, quando eu contei o testemunho, eu tinha medo de ir pro inferno, nananana, o Senhor foi desbloqueando algumas coisas na minha vida, nos meus sentimentos. E aí eu fui descobrindo o que é ser discípulo, o que é ser filho. E aí o Senhor foi mostrando pra mim que eu não precisava ter vergonha. E o vídeo é exatamente sobre isso. É vergonha de quê? Esse é o título da mensagem que eu quero passar para vocês. Vergonha de quê? Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele mandava os cristãos para cadeia, ele perseguia. E o que Paulo viu? O que Paulo ouviu para converter do jeito que ele converteu? Se você não conhece a história de Paulo, no YouTube tem alguns vídeos, tem a Bíblia que conta toda a história dele. E a gente aprende muito com ele, o Novo Testamento, inclusive tem cartas de Paulo ali, toda a experiência que ele viveu com Cristo. E é lindo ver o que Deus fez na vida de Paulo, e eu conheço diversas pessoas que têm as mesmas experiências. Não a ferro e fogo igual Paulo, mas como eu tenho com Cristo. Porque eu era resistente com crente, e hoje eu sou uma crente. Ao populacho, você é crente evangélica? Tá bom, sou crente evangélica, se é assim que você quer chamar. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas, respeitando o populacho, aí o que acontece? Aí eu ficava assim. Eu sou crente. Vergonha de quê? Aí a gente vai para Mateus 10, versículo 32. Eu vou abrir minha Bíblia aqui. Mateus 10, 32 e 33. Diz assim. Quando eu li esse versículo, aí eu tremi na base. Aí, minha filha, aí não teve pra ninguém. Aí eu falei, nunca mais eu vou ter vergonha. Mateus 10, 32, 33 diz assim. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pegou? Você pegou? Eu peguei. Quando eu li isso daqui em Mateus, eu falei, meu Deus, eu tô com vergonha. E agora? Pedi perdão pra Deus. Porque, gente, eu ia pra igreja e escondia a Bíblia. Eu acho que foi a Camila Barros que ela conta o testemunho que ela colocava a Bíblia, não sei se é ela ou se antigamente, foi uma pregação que eu vi dela. Ela falou que o pessoal colocava a Bíblia num saco de pão, embalava num saco de supermercado pra ir pra igreja. Teve uma pessoa que recentemente falou comigo, agora, 2025, eu dei uma Bíblia pra essa pessoa. Essa pessoa andava de bolsinha, essas bolsinhas de lateral. Sempre andou com a bolsinha de lateral. Aí um dia ela falou assim pra mim, eu comprei uma Bíblia, eu comprei uma bolsa. Eu falei, verdade, você comprou uma bolsa? A bolsa é desse tamanho, ó. Desse tamanho, enorme. Enorme a bolsa. Grandona a bolsa. Pra quê? Pôr a Bíblia dentro e esconder. Porque o que as pessoas vão falar? Fiz coisas erradas a vida inteira. E agora eu sou crente.
E agora eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Ah, fez coisa errada a vida inteira e agora fala que é crente. Eu acho que Jesus perdoou. Minha filha, para de emprestar a boca para Satanás usar. E dá um glória a Deus. Porque o Senhor ainda resgata pessoas. Porque o Senhor ainda resgata os perdidos. Para de fazer o papel de Satanás e ficar acusando as pessoas. Eu me escondia. Tinha vergonha de falar que eu era crente. Vergonha de carregar a minha Bíblia. Vergonha de fazer um vídeo e falar que eu sou crente, falar da palavra. Vergonha de pôr uma blusinha assim, ó, como essa, escrito Jesus Cristo. Quantas blusas não tenho dessa? Verde, azul, amarela. A gente não tem que ter vergonha de Jesus, não. A gente tem que ter vergonha de quem a gente é sem Ele. A gente não tem que ter vergonha de Jesus. A gente tem que ter vergonha de ser quem a gente é sem Ele. Aí, outra coisa que eu tinha notado aqui, em Romanos 1, 16 e 17. Vamos lá para Romanos. Diz assim. Romanos 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É isso mesmo? Ah, não, desculpa, gente. É Romanos 1, 16 e 17. Já ia começar a ler o Romanos todo, me perdoe. É Romanos 1, o versículo 16 e 17 apenas. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha que lindo isso. Ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é transformação, o evangelho é renovo, o evangelho é cura. Isso que é o evangelho. Se você ler a palavra do Senhor, começa a ler todo dia um versículo, todo dia um pouquinho. Cara, se essa palavra aqui não te transformar, você precisa ler de novo, ler mais, peça ajuda. A gente não pode deixar com que as distrações, as coisas do mundo, ser moldados pelo mundo. Não, eu preciso ser moldada pela palavra do Senhor. Eu não posso ter vergonha de falar que eu sou crente. Eu não posso ter vergonha de ir para a rede social e falar da palavra do Senhor, porque quando eu tava no bar bebendo, eu pegava um copo de cerveja e postava, achava lindo. Nossa, uma loucura. Zezé de Camargo e Luciano, uau, rodeio então, uma loucura, postava, não tinha vergonha não, com cigarrão na boca. Achava bonito, com os peitos de fora, todo mundo vendo. Caverna de adulão. Cara, é sério isso? A gente não tem vergonha de fazer as coisas do mundo, não. Mas só que na hora que a gente vira crente, a gente tem vergonha? A gente fica crente 007 no trabalho? Ninguém sabe que você é crente? É coisa errada. Então o evangelho não te transformou. E eu tô dizendo isso pra vocês porque eu era essa pessoa. Eu até 6, 7 meses de conversão, eu tinha vergonha de falar que eu era crente. Imagina, eu não postava nada. Eu acho que eu postava um salmo ou outro. Pra não falar que eu não postava nada, eu acho que eu postava um salmo ou outro. Mas eu fui em doses homeopáticas. As pessoas falavam comigo, sabe aquela coisa assim? Eu falava, chega. E chegou um dia que assim, eu fui me alimentando da palavra, fazendo curso. Você começa ali, né, sendo ministrada. Deus vai tratando, Deus vai curando. E é isso, é o tempo, é o Deus e o tempo. É só Ele para fazer o que Ele faz. Então, fica aqui a minha reflexão para você. E eu vou colocar uma música aqui, talvez vocês não consigam ouvir, mas eu vou deixar a canção de Simeão, porque tem uma parte dessa canção, que é a canção do Drops, que ele fala sobre, que é uma poesia, né? Essa música é uma poesia, esse louvor é uma declaração de amor e ela é uma poesia. Eu vou colocar um pouquinho, vamos ver se eu consigo avançar para vocês ouvirem e que o Senhor possa, vou avançar um pouquinho aqui, o Senhor possa falar no seu coração e depois você ouve aí na sua casa, porque tem um momento, ele fala, eu não sou mais meu,
Ó, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha canção. Aleluia. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Por ti não será um segredo. O meu amor por ti não será um segredo. Que você possa sentir o amor de Deus tão pulsante no seu coração que você não se envergonhe de Jesus. Que você tenha intrepidez e ousadia para falar do amor de Jesus e falar dele aonde você for. Amém?